Olá! Qual o papel de um professor de yoga na pandemia, nessa crise sanitária que estamos vivendo? Acompanhe esse vídeo, vamos refletir sobre isso. Qual o papel do professor de yoga na pandemia? Um dos preceitos básicos de yoga são os yamas, que são divididos em 5 partes. Os yamas são divididos em 5 partes: ahimsa, satya, asteya, aparigraha, brahmacharya. Ahimsa, não violência. Não devemos compartilhar de atitudes que possam ferir, machucar, matar os outros. Satya, compromisso com a verdade. Asteya, ligado a não roubar. Aparigraha, não ter cobiça. Brahmacharya, o caminho ao divino. Dedicar a vida à espiritualidade. Esses princípios são muito importantes porque um professor de yoga deve avaliar se sua atitude para com os alunos não está violentando a saúde dos alunos, se ele está trazendo a verdade, trazendo informações aos alunos sobre a sua saúde, sobre a sua caminhada e também sobre outras questões de não roubar aspectos importantes dos próprios alunos, né? Se ele não está fazendo atividades em torno da cobiça pessoal e sim para o benefício, e se ele realmente está equilibrado, né, com a sua espiritualidade, com a sua fé. Os niyamas são outros aspectos também que fazem parte desse processo inicial, desse processo fundamental do yoga, dividido em Sautya, Santosha, Tapas, Svadhyaya e Shivara Pranidhana. Sautya, limpeza, purificação, medidas sanitárias. Santosha, compromisso com a alegria, com o contentamento. Tapas, a disciplina. Svadhyaya, o autoestudo, informação, conhecimento, autoconhecimento, conhecimento sobre a própria saúde. E Shivara Pranidhana, né, a entrega, a fé, né, a entrega espiritual. Isso é muito importante porque nesse momento de pandemia é necessário, né, se você estuda a ciência, estuda as medidas necessárias para que a pandemia não se alastre, para que novas variantes do vírus não possam se contaminar mais facilmente, tomar algumas medidas. Entre elas, uma das medidas importantes é o distanciamento social. Por que o distanciamento social? Distanciamento social para evitar contaminação por gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, né? E na prática de yoga, com o processo respiratório, especialmente algumas práticas de yoga, esse processo, né, da saliva, do espirro, o processo de contaminação do ar por causa da nossa respiração exige um distanciamento de 2 metros. São essas as medidas sanitárias necessárias. Então eu vou trazer aqui uma foto para vocês de um exemplo de um workshop de yoga que não está adequado. Mesmo as pessoas estando usando máscaras, que seria uma das medidas, e em alguns workshops aqui no Brasil nem isso está acontecendo, o entorno deveria ter um raio de 2 metros em torno de cada pessoa, para que as medidas sanitárias pudessem ser respeitadas, medidas sanitárias científicas, né? Sautya, compromisso com a verdade, trazer a verdade ao aluno, trazer a verdade no seu comportamento. Portanto, essa precaução de 2 metros de distância, mais o uso de máscaras, é a recomendação inicial. Mas alguns tipos de prática, por exemplo, a corrida. A pessoa que corre percebe nitidamente a dificuldade de respirar de máscara, mesmo utilizando máscaras esportivas. Eu posso falar isso porque por experiência própria, experiência de outros corredores que eu conheço. A experiência de trabalhar a respiração de forma intensa com o uso da máscara é prejudicada. E dependendo da atividade física, o suor também encharca a máscara, o que também impede a máscara de fazer a função. Ela toda molhada, ela não faz a função que ela deveria fazer. Portanto, os 2 metros passam a ser ainda mais
uma medida mínima de segurança. Por quê? Porque se você não vai usar máscara, segundo pesquisas feitas com corredores, a distância deveria ser entre as pessoas de 10 a 15 metros. O que impediria qualquer evento realizar. Se você for afastar cada pessoa 15 metros, você vai precisar fazer workshop de yoga num campo de futebol, né? Então, como não é possível realizar dessa forma, de acordo com os dados científicos, é necessário trazer essa informação. Então, se as práticas devem ser feitas com máscaras, respeitar os 2 metros de distanciamento, que é a distância que se tenta fazer em supermercados, no convívio social, é a distância que está se pedindo. Se não há processos respiratórios mais intensos, há um workshop de meditação, mesmo assim, o uso de máscara seria essencial e a distância deveria ser respeitada por precaução e não colocar as pessoas de forma agregada. Então eu estou trazendo essa situação para a sua reflexão, para que você veja, né, e converse com o professor de yoga se ele está pensando só na questão da realização das atividades ou se ele está realmente preocupado com a saúde do seu aluno. Tá bom? Então fica esse recado, fica essa reflexão. Eu acho importante trazer isso para que as pessoas tenham essa informação essencial e saber adaptar essa informação à sua vida diária para que ela possa praticar fundamentalmente com verdade, com não violência, o que significa saúde, respeito à vida. Tá bom? Grande abraço, até mais.